sorveteiro de sigilo, vocês estão bonzinho? Titi, espera que sim. Hoje daremos continuidade à tríplice tríade da Cabala, né? Estamos estudando, entre muitas aspas, fazendo uma introduçãozinha mínima, sobre cada sefiró, cada sefira, né, da árvore da vida, para vocês terem uma noção do que é esse grande jogral e esse mapa universal que os magistas aí trabalham, fazem, né, uso praticamente cotidiano em suas vidas. Antes de mais nada, tá chegando agora, prazer, seja bem-vindo, meu nome é Wellington, esse é o canal de Monge Mago, porque fui monge e hoje sou mago, seja muito bem-vindo a esse canal, considere se inscrever, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar esse vídeo. Gente, o último vídeo de Rokhmah foi péssimo, assim. A gente, como produtor de conteúdo, a gente acaba olhando o Analytics e tal, e vem comparando os vídeos, né? E eu não vi uma interação muito boa da galera, então assim, esse é o último que eu estou gravando, por hora, sobre Kabbalah, porque eu vejo que parece que não é do interesse de vocês. Se eu estou errado, comentem muito aí, pedindo pra eu continuar com a série, porque, sinceramente, eu não estou vendo um respaldo, sabe? Um retorno de geral e tal. E aí não compensa pra mim, né, gente, gravar vídeos que vocês não estão interessados, porque aí eu perco meu tempo, vocês perdem o tempo de vocês, e ninguém sai ganhando nisso. Então, eu vou gravar esse vídeo de Binah hoje, pra vocês entenderem a tríade, né? Eu acho que ficaria muito incompleto se eu não gravasse pelo menos esse vídeo, pra talvez encerrar o tema de Kabbalah, ou não. Depende muito de como for o engajamento desse vídeo. Então, se você quer que a série de Kabbalah continue, taca dedo nesse like, taca dedo nesse comentário, comenta aí e também compartilhe o vídeo pra alguém. O simples fato de você compartilhar o conteúdo ajuda demais o canal a crescer, beleza? E bom, vamos lá, Binah. Binah é a terceira sefiró, né, criada aí das emanações no Sefer Yetzirah. Para quem não sabe, o Sefer Yetzirah é um livro dos fundamentais entre os livros de Kabbalah, né? E no Sefer Yetzirah nós vamos ver como que tudo foi formado no universo. Claro que para ter uma compreensão mais profunda não é nesse vídeo, não é em nenhum vídeo, na verdade, é num estudo aprofundado, você vai ter que estudar hebraico, entender o porquê que os cabalistas entendem que é a partir das letras hebraicas que vieram à fundação do mundo, que cada letra hebraica tem um valor numérico, um valor alfabético, né, um valor simbólico, tem um valor espiritual, e tem que entender gematria, é todo um rolê. Mas de modo mais singelo, trazendo para nossa realidade muito enxugado, Binah corresponde, então, à terceira emanação. Não tem como falar de uma sefiró, ou de uma séfira, sem falar das outras, tá? Então, eu não tenho como falar para vocês de Binah sem falar do seu extremo oposto, que é Rokhmah, que nós vimos no vídeo passado. Caso você tenha perdido o vídeo passado, você precisa voltar lá, porque esse é uma continuação direta, e você vai ficar um pouco perdido, tá? Nas minhas explicações sobre Binah, porque eu vou falar de Rokhmah o tempo inteiro. Então volta lá, assiste o vídeo e depois você volta aqui, beleza? Bom, como vocês já sabem, eu estou fazendo como base dos nossos estudos cabalísticos aqui, introdutórios, o livro da John Fortune, né, Cabala Mística, um livrinho de 15, 20 reais, baratinho, você acha na Amazon, né, pra vender e tal e tudo mais. E vamos, né, ler a introdução aqui rápida de Binah. Título: Binah, que significa entendimento. Em hebraico, Beth, Yod, Nun e Re são as letras que compõem Binah. Imagem mágica: uma mulher madura, uma matrona. Localização na árvore, no topo do pilar da severidade, no triângulo supremo, na parte esquerda, então, né? Nós temos Keter acima, Rokhmah à direita, Binah à esquerda. Texto Yetzirático, ou seja, do livro lá que eu estava falando, Sefer Yetzirah, Sefer Yetzirah. A terceira inteligência chama-se inteligência santificadora, fundamento da sabedoria primordial. Chama-se também criadora da fé, e suas raízes são o Amém. É a mãe da fé, a fonte de onde emana toda a fé. Títulos conferidos a Binah.
ou palavras-chave, né? Ama, mãe estéril e obscura, Aimá, a mãe fértil, brilhante, Córcia, o trono, Mara, o grande mar, e por aí vai. Nome divino, Yehová Elohim, arcanjo Tzafkiel. É Tzafikiel, não é Tzadkiel de Resed não, tá? É outro anjo aqui. Coro angélico, os aralins e os tronos. Chakra cósmico, Shabatai ou Saturno, né? Em uma imagem, né, dos 7 planetas astrológicos antigos, colocavam Saturno como Binah, e eu já explico por quê. Experiência espiritual, a visão da dor. Virtude, o silêncio. Vício, a avareza. Correspondência no microcosmo, o lado direito do rosto. Símbolos, o ione, o quetes, a vesica piscis, a taça ou cálice, o manto externo do ocultamento. Cartas do tarô, os 4-3 dos arcanos menores. 3 de pau, sendo força, 3 de copas, abundância, 3 de espadas, dor, 3 de ouros, trabalhos materiais. E aí vem as cores em cada uma das manifestações dela. Bom, Binah, né? Binah, ela é... Primeiro que a gente tem que entender aqui uma coisa, né? Vamos lá. Nenhuma esfera é um lugar. As esferas são estados de emanações de energia. E compreender isso é importante para que você entenda, sobretudo, essas 3 primeiras esferas. Por quê? Em Keter nós vamos ter o princípio de tudo. Em Rokhmah nós vamos ter o princípio do dinamismo, das mudanças, das nuances. E é em Binah, que é o casulo que acolhe toda essa expansão de Keter e Rokhmah para dar forma. Só que tudo isso não é um lugar. Tudo isso são estados energéticos de expansão, de restrição. Se você não entender isso, vai ficar muito difícil você entender que nós estamos falando aqui de uma emanação de energia que vem de um princípio, que você pode chamar de Deus, a caixa, Gadu, o que você quiser, né? Mas vem de um princípio. Esse princípio emana para Rokhmah e para Binah, consequentemente. Só que entender isso na historinha, ou na narrativa que nós estamos contando da criação do universo, se faz mister entender que não existe um casulo energético em Rokhmah. Rokhmah, ele é o dinamismo. Então ele é o quê? A expansão, o crescimento, a mutabilidade do conhecimento que vai adquirindo. Não é forma a palavra, porque forma já é Binah, mas ele vai adquirindo, surgindo, ele vai surgindo, isso, acho que a palavra é essa, ele vai surgindo, né? Só que ele surge incontrolavelmente, e ele vai. Aqui tem uma comparação bem chula, mas no nosso microcosmo, Rokhmah seria o princípio masculino, que num ato sexual seria o derramamento do esperma. Ele pode ser derramado aonde for. Para que ele venha a gerar uma fecundidade, ele tem um lugar certo para ir. Entende? E aí em Binah nós vamos ter o princípio feminino, que é o oposto do masculino, que é a acolhedora. Por isso que ela é chamada de grande mãe. A Anima Mundi, talvez não, porque seria mais em Yesod. Mas ela seria muito aqui o grande receptáculo do universo, né? E aí nós compararíamos, né, Binah com a mulher, com o seu genital, com o seu útero, que é capaz de acolher aí o esperma ou a vida. Então, o conhecimento de Rokhmah, ele necessita de um molde, de uma forma para que ele não se perca. E esse molde, essa forma, se encontra em Binah. Nossa, Mago, que ótimo, mas por que ela é chamada então de princípio da restrição? E isso é simples, minha gente, porque pensa, se você vai colocar uma coisa numa forma, você vai restringir aquilo, você vai prender aquilo num espaço. Ao prender aquilo num espaço, você retém. Retém, restringir, restrição, né? Então é muito fácil entender isso. O que nós não podemos cair no engodo, no erro, até John Fortune fala isso no livro, é de acreditar que
Biná seria algo ruim ou que é uma associação machista, sabe, para os nossos dias. John Fortune ela fala, olha, aqui não cabe um sentimentalismo, porque nós não estamos falando de homem e mulher, de superior ou inferior. Por que ela fala isso? Porque tem o costume-se de dizer que o pilar da severidade associado à mulher está diminuindo ela de alguma forma, ou diminuindo o sexo feminino, colocando ele como ruim. E na verdade não estamos falando de sexo, apesar de eu estar usando essa comparação sexual. Nós estamos falando de princípios de energia. Então o masculino e o feminino pode ser traduzido somente como um positivo e negativo nos polos da pilha, sabe? Quando você vai colocar a pilha em um controle. Acho que assim fica melhor. Mas qualquer ilustração de opostos serve para comparar opostos complementares, né? Um com o outro. Portanto, é impossível falar de Biná sem falar de Hokmah. E falar de Hokmah até que dá para falar sem ser de Biná, mas não o contrário. Porque Biná, ele é a forma. A forma só pode acolher algo, né? Uma forma vazia não serve para nada. Então Biná, ele acolhe aí o poder de Hokmah, o conhecimento de Hokmah. E aí nós vamos naquela metáfora, né, que eu já dizia em Hokmah. Por que Hokmah ele é o conhecimento e Biná a sabedoria? Porque o conhecimento ele é expansivo. Você pode estudar, até virar um PhD, um doutor, um mestre, né, qualquer coisa assim. Mas se isso não tiver uma forma, um molde que seja aplicável para surgir, para gerar algo, não serve de nada. Então, Biná, ele é fundamental, né? É uma energia fundamental para que o conhecimento adquirido torne-se sabedoria prática, né? Lembrando que o conceito de sabedoria, entre muitos, né, o consenso entre os antigos de sabedoria, é que sabedoria é a prática do conhecimento, né? A partir da experiência. E aí vem a relação de Biná com Saturno. Saturno, para quem não sabe, né? Claro, estou falando de astrologia antiga. Era considerado o planeta mais lento, né? Não sei se ainda hoje é assim nos astros, porque eu não entendo de astronomia, mas era considerado o planeta que mais demorava para dar uma volta inteira ao redor do Sol pelo seu peso, pela sua densidade, pelo seu tamanho, né? E por isso, tudo que era lento, o findar da vida, o findar dos ciclos, a experiência, a sabedoria, a velhice, era tudo relacionado a Saturno. Biná, ela carrega esses aspectos justamente por ser a forma do conhecimento que gera sabedoria. Entendem? Ai, Mago, mas pra que a gente precisa entender isso? Porque se vocês não entenderem isso, vocês não vão entender o que está abaixo disso, na Kabbalah, né? Porque é a partir de Biná que todas as outras, claro, a partir de todas as três, né, do triângulo principal e superior, que todas as esferas abaixo vão ter vida, forma e poder surgir e existir, né? E é em Biná que tudo é gerado. Por isso ela é considerada a grande mãe, mas a mãe severa. E por que severa? Porque a partir do momento que você coloca as coisas dentro de um molde, você limita aquilo, ou seja, você restringe aquilo, né? Colocar as coisas dentro de uma caixa, você restringe aquilo. Ao restringir, você limita o tempo de duração ou de vida. Então, automaticamente, por estar dentro de uma forma, aquilo vai se findar um dia, né? E aí, em Biná, é o paralelo oposto, né? Nós temos a vida e a morte em Biná. Nós temos a vida tomando forma em Biná, mas nós temos a certeza de que a morte também vai vir, porque houve a forma da vida, né? Em Hokmah nós temos o princípio do esperma, o princípio da vida que é muito dinâmica e que ainda não tem uma forma. Agora, quando o princípio de Hokmah se funde no princípio de Biná, aí nós temos aqui o princípio e o fim das coisas, né? Então, Biná, ele está muito nessa alteração de ciclos, e é por isso que Saturno, pelos astrólogos e cabalistas mais hermetistas, né, está muito vinculado com a experiência de Biná, né? Aí
na John Fortune ela vai falando que a experiência de Binah é o silêncio, é a visão da dor, do sofrimento. Tudo isso está associado a Saturno, se você perceber. A Saturno que está associado à velhice, que está associado ao fim dos dias e por aí vai, né? E bom, gente, é isso. Binah, ela é a grande mãe. Assim como... eu acho... sempre que eu faço esse paralelo, eu gosto de comparar com dois símbolos bem presentes no nosso ocultismo atual, né? O Tao, do Yin Yang, né? Sendo o Yin Yang a parte branca, Hokmah, e a parte escura, Binah, né? O princípio do pilar da misericórdia, o princípio do pilar da severidade. Só que um não vive sem o outro. Para que tudo exista, o tal precisa existir, né? A união perfeita, o equilíbrio perfeito entre a severidade e a misericórdia precisa existir. Outro exemplo que eu costumo dar é aqueles casais de deuses, né? Que na Wicca é muito comum, o deus e a deusa, né? É bem interessante isso, porque é baseado nesse princípio de que precisa-se de uma polaridade masculina e de uma polaridade feminina para que haja um equilíbrio, né? Uma polaridade positiva e uma negativa nesse aspecto mais de bateria ou de pilha, tá? Então, para vocês entenderem que o universo era o vazio. Bohu e Toru, né? Lá no hebraico da Kabbalah. E esse vazio e sem forma começa a tomar forma em Keter. Keter é o princípio. É a luz suprema, é o Big Bang, é da onde surge tudo. Ao surgir tudo, as coisas começam a expandir. Hokmah começa a conhecer essa expansão. Começa a entender essa luz que não tinha entendimento de nada, apenas era uma explosão, um princípio energético muito grande, muito estrondoso, muito astronômico. Em Hokmah nós temos o entendimento e o surgimento dinâmico disso. Então imagina que tudo explodiu. Big Bang. Vamos pegar o Big Bang porque é uma explosão mais fácil de entender. Tudo explodiu no universo, essa explosão foi gerando várias coisas, jogou tudo pro nada, né? Jogou tudo pro universo, que era um grande vazio e sem forma. Hokmah, ele começa a entender e dinamizar. Então isso vai para cá, isso vai para lá, isso vai para lá, e começa a jogar as coisas cada um para um lado, ainda em expansão contínua, sem entender como que as coisas iam tomar uma forma definida. E aí Binah começa a moldar as formas disso. Então, num princípio de criação universal, para entender como tudo foi criado, nós temos essa tríade superior, este triângulo superior, né, que vai trazer a criação, a geração de tudo que há, né? Assim acima como abaixo, né? Então, se eu quero trazer isso para o micro, né? Sei lá, vou fazer uma oração a Deus, Keter, para que ele me ilumine e me traga uma sabedoria, um conhecimento que eu preciso. O trazer o conhecimento e a sabedoria provém em Hokmah, né? E toma forma, começa a trazer um entendimento, começa a fazer sentido na sua cabeça em Binah. E aí vai para baixo, a gente vai continuar as outras esferas. Mas é isso, para vocês entenderem de uma forma simples como e o que é Binah, né? É claro, as formas mágicas, místicas e espirituais de uso dessa energia, elas vão se arquetipar em Saturno. Então, quando nós vamos fazer um ritual de Saturno, né, geralmente em magia cerimonial cabalística, nós abrimos os véus do templo e tal, e ao abrir os véus do templo, nós fazemos o hexagrama de Saturno e pronunciamos os nomes divinos de Binah. Então, Binael, Shabbatai, os Aralim, os tronos, e chamamos que essa energia venha ao ritual. Então nós trazemos a energia direta do princípio da forma ou do findar dela para Saturno. E aqui, eu acho que é aqui que começa a fazer sentido o uso mágico e místico da Kabbalah, porque em Binah nós já conseguimos usá-la, né? Claro que se tratando de evolução, de expansão e evolução espiritual, o máximo que nós chegamos ali é em Tiferet. Passou disso é só depois da morte, né? Experiência de Binah ou Hokmah é só depois que morrer, né? Mas em se tratando de magia, de ritualística, nós podemos sim, e fazemos com bastante frequência, o uso da esfera de Binah em rituais de Saturno. Para que é usar os rituais de Saturno? Tanto para findar ciclos,
para banimento de coisas ruins, mas também para gerar novos ciclos que estão difíceis de terminar ou estão muito lentos possam ser cortados para que novos comecem. E também é usado como a severidade, né? A mão que pesa, a severidade ali que chega para os seus inimigos, para quem você quiser. Então também dá para usar, e é muito comum usar, a esfera de Miná como uma esfera de maldição, né? Por ser Saturno. Lembre-se que a visão de Saturno, o deus romano, que seria Cronos, né, na mitologia grega, se eu não me engano, é o contrário, é aquele que devora os seus próprios filhos, né? Olha que interessante, Saturno ele devorava seus próprios filhos, e é aí que vem a rebeldia de Zeus e os olimpianos e tal. Mas é importante ter em mente também a mitologia que traz o arquétipo. Aqui em Biná nós arquetipamos os deuses de Saturno. Saturno, Cronos, quem mais? Saturno, Cronos, deuses ligados diretamente à morte. Mas não a morte como submundo, tipo Hades. Hades está lá em... a Hades também tem um aspecto aqui saturnino. Hecate, por ser a grande mãe severa, também tem um aspecto saturnino. Você pode ir arquetipando entidades. Então, eu quero... E aqui, ó, a dica de ouro do mago. Eu quero trabalhar com uma deidade, não sei como, a Cabala vem te orientar. Por que Cabala é hermética, né? Ela vem te orientar. Por quê? Porque você vai no arquétipo daquela divindade. Eu quero trabalhar com Hermes, mas eu não sei como contatar Hermes. Pera, Hermes, ele tá ligado à sabedoria, ao conhecimento, mas ele tá ligado sobretudo aos aspectos da inteligência palpável ao homem, a comunicação. Então a esfera dele é Rod. Eu vou na esfera de Rod, eu vou pegar todo o arquétipo de Rod. Pronto, eu já sei o que oferecer, eu já sei a cor que usar, de vela, tá tudo ali. E você usa isso para qualquer deidade ou divindade que você queira contatar. É muito o que os hermetistas fazem, tá? Por exemplo, eu quero contatar uma deusa lá do alto do Himalaia, que já não tem mais culto oficial, não tem mais nada, mas eu quero chamar essa energia. Primeira coisa que eu vou descobrir é o arquétipo onde ela se encontra na Cabala. Qual é o planeta, qual é a esfera cabalística que corresponde a essa divindade, a essa entidade? Encontrei o arquétipo, pronto, solucionei meu problema. Já sei cor de vela, cristal associado, Claro, para isso você precisa entender a arquetipação. Por isso que Cabala é muito importante na prática mística, mágica, esotérica. Ela é um mapa que vai te fornecer arquétipos de deidades, arquétipos planetários, energéticos, consequentemente. Ela é um mapa que vai te fornecer a iluminação, o caminho para você se ascender, evoluir como pessoa, o caminho teúrgico que a gente chama, né? Para se autodeificar. Ela é a compreensão do universo, do surgimento das coisas, então ela te faz... Ela surge como mapa mental para você criar suas próprias ideias. Estudar Cabala acaba sendo fundamental para um ocultista intermediário que quer ir para cima disso, sabe? O básico não, o básico vai falar, isso não é para mim e tá bom. Agora o ocultista que quer se aprofundar, entender, sabe, criar as coisas, ele tem que estudar Cabala, não tem como, porque é dali que vem toda a nossa tradição e toda a nossa arquetipação, tá? Claro, tem outras formas e outros moldes de arquetipagem, mas geralmente o que é consenso de usar é o cabalístico, tá bom? Então, gente, caso você tenha gostado desse vídeo, não esquece de deixar like, comentar muito e também... Falei demais hoje, né? E também, caso você esteja precisando de um trabalho de magia, uma consultora ocular, um ritual, etc., chama que a gente faz acontecer. Demais, minha gente, avisando que a missa enoquiana de junho vai ser no dia 8 de junho, dia do meu aniversário, vai cair no meio da semana. Eu vou celebrá-la por volta das 8h30, 9 horas, porque eu sei que a maioria já vai estar em casa, né? Mas só avisando que não vai ser no primeiro domingo do mês, e sim no meio da semana mesmo, que é o dia do meu aniversário, beleza? Então, demais, fiquem bem, abominem o biruliro, e falou!